Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vai tudo bem, meus irmãos? Como é que foi o dia de hoje? Tudo bem? Quem está trabalhando ainda, né? Deu para descansar. Quem está estudando? Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8. Fazer a leitura do versículo 5. Em diante. Versículo 5. Eclesiastes, capítulo 8, a partir do versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe o dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Não há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isso vi, quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíram do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Pai querido, Pai celestial, estamos na Tua presença santa mais uma vez. Queremos Te adorar, Te glorificar, exaltar o nome santo do Senhor. Tu és Deus que conhece a necessidade da Sua igreja, que conhece os nossos corações. Em nome de Jesus eu Te peço, derrama graça, derrama unção, derrama a Tua presença sobre nós. Queremos andar conforme o Teu desejo, queremos crescer em conhecer a Ti, que possamos parar de querer tomar as decisões sem levar em consideração aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pensa. Que a nossa vida seja guiada pelo Teu Espírito Santo, que possamos andar, Senhor, nesta terra, sem esquecer que nós temos uma pátria celestial, a qual um dia o Senhor estará nos levando para estar contigo para todo sempre. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos fazer um pequeno resumo da doutrina anterior. E até tem uma mensagem que a gente escreveu e colocou aí na semana passada, que ela resume bem o que é que nós falamos na quinta-feira passada. Olha só. São os conselhos, né, que o Salomão deu para nós. Primeiro conselho: tenha cuidado com suas ações ou atitudes na presença do rei. Não te apresses em falar diante do rei. Então, diante de uma autoridade, nós temos que ter cuidado com a nossa voz, com a forma de falar, porque tudo que falar pode ser usado contra você. Segundo conselho: tenha cuidado com as suas ações, com a sua atitude. Não podemos entrar na presença do rei ou de uma autoridade de qualquer maneira. Nós falamos sobre isso. Terceiro conselho:
tenha cuidado ao ouvir. O que você ouvir da boca da autoridade, na maioria das vezes, não é conselho, é lei, é ordem. Então, cabe a mim e a você cumprir com aquilo que a autoridade está falando. Eu vou falar dos primeiros versículos, dos primeiros 5 versículos, de uma maneira um pouco rápida. Vamos lá. 5 características de uma liderança piedosa. Quando nós temos um líder piedoso, quando nós temos um líder que foi chamado por Deus, que faz as coisas para a glória de Deus, nós temos alegria em servi-lo, né? Em auxiliá-lo. O primeiro primeira característica, aquele que tem a mente limpa, que tem uma mente com sabedoria para solucionar os problemas. O versículo 1 diz: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? Qual que é o sentido disso? O sábio tem que ter solução para os problemas da vida. Ele olha para um problema e ele consegue ter graça, sabedoria e entendimento para solucionar aquele problema. E como é que um líder piedoso faz? O ímpio faz assim: é o pastor Paulo? É meu amigo, então eu vou dar a sentença favorável. Não, fulano de tal não é meu amigo, então eu vou fazer algo contra ele, vou aproveitar a oportunidade para botar ele na cadeia. É assim que é o ímpio, mas nós estamos falando de uma liderança, de uma autoridade piedosa, alguém que teme a Deus. Como que ele trabalha? Princípios bíblicos, princípios cristãos. Então a sua ação, a sua decisão é embasada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vale a pena, né, servir alguém que ele tem os princípios de Deus na sua vida, que teme a Deus. Então, os princípios cristãos é a forma que ele usa para tomar as suas decisões. Então, sem problemas, sem hesitação, ele consegue tomar as suas decisões. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica, uma disposição alegre. Alegria. A Bíblia diz, na segunda parte do versículo 1, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Então, a liderança, quando você tem a revelação de Deus, a graça de Deus, a sabedoria que vem do alto, você tem um rosto diferente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a alegria, ela traz formosura para o rosto. Então, é necessário, o líder não precisa ser aquele com a cara fechada para ninguém falar com ele. Alguns líderes fecham a cara para ninguém perguntar para ele e ele não conseguir responder. E às vezes você começa a querer perguntar para ele e fala assim: antes de falar comigo, você vai falar com fulano. Depois manda ele vir falar comigo. No militarismo é assim. Na verdade, ele não tem a resposta, na verdade, ele não tem a sabedoria. Então, ele tem que fechar a cara mesmo. Quando fecha a cara, é para você não se aproximar. Eu tenho um problema quanto a isso, né? O pastor tem a cara meio feia, meio fechada, meio séria. Até os irmãos conhecer, os irmãos ficam meio arredio. Mas depois que a gente se aproxima, a gente vai vendo que não é tão um bicho de 7 cabeças assim, não. O meu líder, o meu pastor presidente, ele também parece de longe assim, meio fechado, né? Meio duro. Mas é um amigo, quando a gente está conversando com ele, é outra coisa. A amizade que a gente tem tido com o nosso pastor presidente. Então, um líder piedoso, uma mente que consegue solucionar problema, uma disposição de alegria, tem alegria no Senhor. Terceira,
característica: discreto. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá: que fazes? Ele não é intrometido. Aqui, esta palavra discreta é para os súditos, é para os subordinados, é para aquele que ele exerce autoridade, o rei exerce autoridade sobre um grupo. Esse grupo não pode ser precipitado na sua língua. Lembra que eu fiz uma leitura muito rápida daquele texto que eu escrevi na semana passada, que fala: cuidado com o que você fala, um dos conselhos de Salomão. Cuidado com suas palavras. A Bíblia mesmo manda eu e você ter cuidado. A Bíblia diz para a gente não ficar... o falar do crente é o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. É querer disfarçar a verdade, querer disfarçar a mentira. Querer fazer a mentira parecer verdade. Ficar ali camuflando. Temos que ter cuidado com as nossas palavras. Esse versículo, Salomão, ele está sugerindo para a gente ter discrição no nosso falar. Um líder precisa ser discreto. Por exemplo, eu trato um assunto no gabinete, aí chega aqui no púlpito eu solto. Eu fico sabendo de alguma coisa, aproveito o púlpito e... Se você está recebendo, meu irmão, é porque Deus está falando. É melhor você considerar a palavra e guardar no seu coração, porque isso é falta de sabedoria. Ficar usando os problemas que eu sei e ficar batendo nos irmãos aqui. Não. Nós temos que ser discreto. Palavras discretas. O líder precisa exercer a autoridade com sensibilidade, com compaixão, com amor, com discrição. Irmãos, na maioria não, mas eu já pastorei a igreja que os outros pensam que o pastor é o vice. Porque eu costumo dar liberdade para o líder, para os vice, para os líderes trabalharem. E quando a pessoa vem de fora, ela acha que quem está dirigindo o culto é o pastor da igreja. E às vezes eu estou sentado ali, tranquilo. Mas teve um culto que teve uma profeta que na hora de dar a profecia, ela não sabia que eu era o pastor da igreja. Na hora de dar a profecia para o pastor, ela deu para mim. Na hora de dar uma palavra para o vice, que não era a palavra pastoral, mas eu conhecia os problemas, ela deu a profecia correta para ele. Porque Deus é aquele que conhece, né? Então ele sabe discernir todas as coisas. Então isso também é um pouco de discrição. Eu não gosto, isso é pessoal, de aparecer mais do que Jesus, do que aparecer mais do que a igreja. Jesus é o centro, Jesus é aquele que tem que ser reverenciado, adorado. Se você vê as postagens de todas as igrejas, tem a foto do pastor, e eu não condeno quem faz isso. Assim que eu cheguei, eu fiz isso, eu pedi para não colocar a minha foto. Amém? Porque o importante é o tema, o versículo bíblico, mostrar quem é Jesus, mostrar quem é Deus nas nossas festas e não quem é o pastor da igreja. Discrição. O líder precisa ser discreto. Se ele é discreto, os seus liderados também vão aprendendo a ser discreto. Quarto, julgamento aguçado. Versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo. Então, como é que é isso? Julgamento aguçado, habilidade para julgar, habilidade para tomar decisão, a habilidade para escolher.
entre 3 situações qual que é a melhor. E isso às vezes na hora, às vezes na pressão. Mas o líder precisa ter respostas em alguns momentos, ainda que ele diga, aguarde, é uma resposta. Vamos orar, é uma resposta. Não é falta de fé, não é obrigado a ter uma resposta na ponta da língua. Mas ele tem que responder. Vamos esperar um pouco. Mês que vem, às vezes eu preciso passar para o outro mês uma decisão devido às condições financeiras, às vezes, da igreja. Amém? Então, às vezes, esse julgamento aguçado capacita você fazer uma boa escolha. O texto está dizendo que o sábio sabe o tempo e o modo. Não só a hora certa, mas a forma certa de falar. Às vezes a gente precisa falar algo, mas se falar de uma forma indevida, ignorante, não tem um bom resultado. Então, sábio é aquele que aguarda em Deus para fazer a escolha, louvado seja o nome do Senhor. O líder piedoso deve entender que sua liderança será exercida como um sacerdócio, como um chamado. Se você é líder, você deve exercer a sua liderança com humildade, com graça de Deus, sabendo que Deus te chamou para fazer. E aqui a gente está falando da igreja, e o texto está falando do rei, o rei sendo colocado por Deus. É um ofício sagrado, um ofício que Deus escolhe, que Deus é quem determina quem vai ser o rei, no caso de Israel, né? Então, tomar cuidado com isso. O líder sabe o momento certo de agir, a forma correta. Irmãos, às vezes, não é uma decisão. Você tem que ter graça de Deus para ter sabedoria. O conhecimento, eu falei para os irmãos na doutrina anterior, que tem como você ter sabedoria buscando nos livros. Você vai adquirir uma espécie de sabedoria. Aquela da escola, da faculdade. Então, esse conhecimento, ele vai te dar um arcabouço para você tomar algumas decisões na vida ou na profissão que você escolheu aquele curso, né? Mas a sabedoria que vem do alto é que nos ajuda em coisas que a razão não consegue ter entendimento. Entendimento do alto, sabedoria vinda do trono de Deus. Então você precisa tomar, às vezes, uma série de decisões e tem que tomar a decisão na sequência correta. Primeiro uma, depois a outra, e aí você vai montando a solução para um tipo de problema. Se você tem um problema, você é líder de departamento. Se você tem um problema no seu departamento, antes de tentar resolver de qualquer maneira, é bom comunicar para aquele que é o seu líder. Quando eu tenho um problema na congregação, que parece que não está na minha alçada de resolver, o que eu faço? Vou lá no pastor presidente falar com ele. Mando uma mensagem para o meu pastor presidente. Estou pensando em fazer assim, o que o senhor acha? E ele geralmente tem uma palavra para nos auxiliar nessas decisões. Então também é sabedoria tomar essa decisão de passar o problema para o seu superior. Amém? Outra coisa, bons líderes tomam a decisão hoje pensando no futuro. Não é tomar decisão por tomar. Essa decisão, se eu tomar ela hoje, o que vai acontecer daqui a alguns meses? Então, a gente tem que também pensar, ter uma visão. Por isso é o título dessa julgamento aguçado. Então, tomar decisões aí aguçadas. Uma outra coisa que eu vi num comentário, no versículo 7, versículo 7, nós já estamos
na porção nova, né? Versículo anterior, nós falamos versículo 5, e o versículo 6 também eu já li. Porque para todo propósito há o seu juízo. Então agora, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Então, o que vai acontecer no futuro? Como vai acontecer? O líder precisa ter suas decisões hoje, pensando desta forma lá na frente. Amém? Foi isso que eu disse, mas eu tinha pulado o versículo. Mas um comentarista, ele fala sobre esse versículo o seguinte: a chave da perplexidade humana está na frustração e ignorância concernente ao futuro. Estava conversando com a minha esposa, hoje ela estava assistindo alguma coisa na televisão, falando sobre o Japão, aquela época que teve aquele problema, que a usina lá, teve o tsunami, invadiu a terra, o continente, e deu um prejuízo enorme para o Japão. E dentro do filme mostra as decisões que eles estavam tomando numa sala que ela era a prova de qualquer desastre. Tem hora que o homem acha que não pode ser encontrado por Deus, né? Tem hora que o homem se senta numa cadeira e ele fala: eu sou todo poderoso. Tem hora que o homem acha que a sua caneta vale mais do que qualquer outra pessoa do mundo. E aí a gente tem que ter essa aguçada, essa decisão aguçada, sabedoria aguçada, a sabedoria que vem de Deus para tomar as decisões, para agir. Então nós somos frustrados e às vezes a gente fica perplexo com essa frustração. Foi um comentário que a minha esposa fez que me fez lembrar do filme nesse versículo. Eu estou falando para minha esposa, né, que tudo agora é Eclesiastes. Eu estou no sepultamento, Eclesiastes serve. Eu estou no aniversário, Eclesiastes serve. Estamos conversando de outra coisa, de repente cai em Eclesiastes. Ouvindo um cara revoltado que largou a vida na casa dele, abandonou tudo, um cara rico para viver na rua. Eclesiastes. O cara querendo procurar o sentido da vida. A parte de Deus nunca encontrará. Precisamos encontrar em Deus a nossa alegria. Deus frustra os nossos propósitos. Essa sala era a prova de qualquer problema. Acabou a luz. Tem um motor a diesel, e aí funciona o motor e traz energia para a sala. E a sala simplesmente acabou a energia, eles não conseguiam monitorar o que estava acontecendo nas turbinas nucleares, que a energia deles é nuclear. Tem várias lugares que eles chamam de termoelétricas, né? Para poder trazer energia para o Japão. E uma dessas foi invadida pelo mar, e foi um terror, muita gente morreu nesse dia. Mas eles disseram, uma das respostas que eles deram dentro do filme foi: e agora, o que vocês vão fazer? Perguntaram para eles. Eles disseram: não sabemos, não fomos treinados para isso. Nunca pensamos que a sala inviolável podia ser violada, podia perder as coisas. Então Deus frustra os planos dos homens. Uma vez ou outra, você é frustrado e você deve voltar atrás e olhar para Ele, que Ele vai ter a resposta para o seu problema, o conforto para o seu problema, a solução para o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. A última, 5 características. A última, espírito humilde. Eclesiastes 8:8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios.
Então, reconhecimento das suas limitações. Você não pode aumentar um dia de vida. Você não decide o dia da sua morte. De forma natural, você é pego sempre de surpresa. Nós falamos isso na doutrina anterior, bem detalhado, né? Mas vamos lá. Muitos líderes, eles têm dificuldade de reconhecer os limites e os seus erros. É muito difícil um líder dizer, eu errei, me perdoa. Um amigo que eu tenho, um dia, ele é pastor, ele dando aula na escola dominical, ele disse uma coisa que eu não concordei. De vez em quando a gente pode discordar, né? Dos amigos também. E ele disse o seguinte, que ele nunca pediu perdão para os filhos dele, porque Deus não pede perdão para os seus filhos. Eu falei, hã? Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos. Se a gente errar, de vez em quando, é necessário. E eu pedi perdão para os meus filhos. Às vezes uma palavra, às vezes um exagero. Eu tive que voltar atrás e pedir perdão. Então, uma característica de um líder que ama Deus, que Deus é o centro, que Cristo é a sua imagem, né? Você olha para Cristo como padrão, autor e consumador da minha fé. Cristo é o padrão. Então eu tenho que olhar para Ele, para eu perdoar, para eu amar, para eu relevar. Até mesmo Jesus perdoou até aqueles que estavam colocando Ele na cruz. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É humildade, irmãos, porque muitas vezes eu e você, se estivermos na posição de Jesus, a gente falava assim, Senhor, vai me dando uns raios aí, que eu só vou olhar, quando eu piscar, só tá com um raio na cabeça desse caboclo. Aí o Pilatos tinha morrido, né? O sacerdote tinha morrido, a maioria do siné tinha morrido, as testemunhas falsas tinham morrido, o ladrão da cruz que estava, né, não temendo a Deus ali na cruz, foi repreendido até pelo próprio companheiro de crime, tinha morrido. Quer dizer, ele morreu, mas crucificado, não com um raio na cabeça. Estou falando assim, que às vezes, se a gente tivesse poder, a gente faria. E tem crente que ainda vê na Bíblia. Assim, uma vez o Elias estava subindo, Eliseu, né? Subindo, e alguém falou, vai lá, calvo, careca, ei, careca. E ele, daqui a pouco, saiu uma azuça do meio da mata, rebentou com essas crianças. Ou então fazer igual Elias, que 50, capitão de 50 foi buscar ele, e ele falou, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e mata você e seus 50. Acabou. E foi 3 vezes que foram para prender ele. Só levaram na 3ª vez, porque o capitão de 50 pediu misericórdia. Tenha misericórdia de mim e dos meus 50, porque dos outros, o senhor já mandou matar tudo. Espírito humilde. Uma vez o pregador estava ministrando lá em Planaltina, e passou um carro de som que atrapalhou um pouco a pregação. Logo ele praguejou e já amaldiçoou o carro de som, para o carro de som estragar, e não aconteceu nada de estragar nada, irmãos. Ainda fica feio na fita ainda, quando não acontece o que você está falando. Eu não estou aqui para amaldiçoar, nós estamos aqui para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, que é o justo juiz, se eu, na minha inocência, estou abençoando alguém que não merece, se ele quiser fazer ao contrário, ele vai fazer ao contrário. Porque ele não vai abençoar aquele que está com problema, né? Amém? O versículo 4 traz também, nós vimos, 5 características de um líder piedoso. Quando o líder é piedoso, não tem levante contra.
Agora, quando o líder não é piedoso, às vezes as pessoas querem se insurgir contra aquela autoridade. Nós temos que ter cuidado quanto a isso. Ainda que o presidente da República não seja aquele que você queria, ou o governador, ou um senador, ou o delegado, ou quem é que está ali, exercendo o poder, não foi você que colocou, nós devemos ver a lei. Se a lei não for contra Deus, contra a palavra, contra a minha fé, eu devo me sujeitar à autoridade. Amém? Nós estamos falando na doutrina anterior e hoje sobre liderança, sobre respeito à liderança. Muitas pessoas não respeitam a liderança. Irmãos, nunca você vai ser líder de nada se você não respeitar a liderança que está sob você. Ah, mas eu respeito o pastor. Mas tem um líder de varões, tem um líder de mocidade, de senhoras, de crianças. Tem várias lideranças na igreja. Se você não sabe respeitar, jamais você vai assumir aquele lugar. Agora nós vamos ver 4 limitações para a autoridade. Apesar da palavra do rei ser lei, conforme já foi dito aqui no texto, a palavra de Deus é lei. Embora isso aconteça, ele tem limitações. Então, ele vai colocar aqui 4 limitações, Salomão. Primeira limitação: nenhum homem é dono do Espírito, versículo 8, para poder confinar o Espírito. Esse confinar é reter, esse confinar é aprisionar. É pegar o meu espírito e falar para ele assim: você não morre mais. Você agora, quero ver agora quem é que vai tirar a minha vida. Nenhum homem pode reter a vida. É o sentido do versículo. Mesmo sendo líder, num dos comentários que eu estava lendo, fala da filha do Stalin. Ela estava falando sobre o momento da morte, que até no momento da morte, o pai dela levantou a mão e fez uns gestos de ameaça, tentando fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Ninguém entendeu muito bem o que ele estava falando, com quem que era, e simplesmente ele foi embora, morreu. Um homem cruel, que só fez maldades, e tem muito crente que ainda pensa que esse tipo de comportamento é um comportamento correto. Então, esse homem não merecia a vida que teve, mas Deus, ele é um Deus misericordioso, e ele dá a vida como um presente para a humanidade. Às vezes usamos a nossa vida de maneira correta, às vezes não. No caso do Stalin, não. Até na hora da morte, ele queria fazer alguma maldade, lembrou de alguma coisa e tentou falar e não conseguiu mais falar nada. Então, esse significado aí que nós já falamos, né? Aí, tem até o versículo, né, que diz, Mateus 10, 28, versículo 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, esse reter o espírito pode ser também nesse sentido, né? Só Deus tem o poder de reter o espírito, de fazer dano para a alma e para o físico. Tirar a vida e lançar a alma na prisão, no cárcere, porque no original trabalha como prisão, esse reter. Ninguém é dono do espírito, ninguém pode reter o espírito, né? Confinar o espírito.
Então, o primeiro é esse: ninguém tem domínio sobre o espírito. Segundo, nem tampouco, está todos os quatro no versículo 8, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Não pode controlar o dia da sua morte. A única coisa que você pode fazer é morrer. Você não pode fazer nada diferente disso do que morrer. E não adianta você querer justificar para Deus. Há alguns filmes que mostram algumas religiões que quando a pessoa não tem, não resolveu todas as coisas aqui na terra, o espírito fica desencarnado. Isso é espiritismo, isso é coisa que não é a religião a qual a Bíblia fala. Amém? Não tem esse negócio de espírito ficar desencarnado. Isso é demônio que aparece dizendo que era fulano ou ciclano. Ah, porque eu fui, até o jeito da pessoa andar me lembrou o meu falecido. Mentira, engano, demônio se passando pelo seu parente. E aí você vai ter apenas mais dificuldade de conhecer a Deus, se aproximar de Deus. Terceira limitação: não posso segurar a vida, reter a vida, não posso dizer o dia da minha morte. Terceiro, não há liberação desta peleja. É uma guerra. A morte, quando ela entra em cena, é uma guerra que quem vai vencer é a morte. A morte chega, domina e acabou. Você não pode falar para ela assim: me dispensa aí, volta ano que vem, aí a gente conversa. Você não tem como. No dia que chegar a hora, o melhor é ter paz em Deus, para você morrer em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos comentaristas, o Wadlau, ele diz assim: todo homem deve avançar sozinho para um combate solitário e cada homem deve cair sucessivamente. Às vezes, primeiro os nossos pais, depois nós, depois nossos filhos, depois os netos. Um cairá após o outro. E não há quem possa pelejar essa guerra por nós. Última limitação que o homem tem: tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo é a ver com a morte, tá? Tanto as duas anteriores quanto essa daqui. Nenhuma providência genuína ou espúria nos livrará desta intrusa, dessa dificuldade. Nem se você for o homem mais poderoso da face da terra. Algumas pessoas estão em posições hierárquicas dentro de um país, no mundo, um rei, um presidente, um empresário. Ele tem tanta influência, você não pode, apesar de toda a influência que você tem, apesar do dinheiro que você tem, de tudo que você é, não adianta nada. E aqui está falando da maldade, no sentido da pessoa praticar o mal, fazer o mal. Então não adianta, não vai conseguir êxito. Estará chegando o momento, se você é bom ou mal, um dia a morte chega aí, bate na porta e entra. Ou não bate, nem bater bate, porque tem gente que é tão rápido, né? Tem uns que demoram um pouco, outros são rápidos.
segundo texto que eu escrevi semana passada, que a gente não pôde entrar, diz assim: perplexidade e desconcertos. Vou acabar voltando a alguns versículos e avançar os demais. Paramos no 8, né? Então, Salomão, dos versículos 5b, que é a porção de hoje, versículo 5 que nós lemos, até o 10 que nós lemos, né? Então, olha só, Salomão, nos versículos 5 até o 14 do capítulo 8, resume muitas de suas observações já feitas anteriormente. Ele vai fazer um retrospecto. Algumas palavras que ele fala, a gente lembra de coisa que ele disse lá atrás, mais resumido, mais conciso. Salomão tem uma capacidade de resumo, de falar pouco, de falar muito, com poucas palavras. Eu, às vezes, não tenho essa facilidade de resumir, né? Primeiro, o tempo determinado. É a parte B, que o sábio sabe o tempo determinado, né? Ele sabe o tempo e o modo. Aqui a palavra no original é a mesma que se encontra no capítulo 3, o kairos, um tempo certo, uma oportunidade que Deus nos concede, dentro do seu plano divino. Em Eclesiastes 8, 5, nessa parte B, além do tempo certo, devemos observar que existe uma justiça apropriada, um modo apropriado de proceder, de fazer as coisas. Devemos lembrar sempre que tudo está no controle de Deus. Amém? Tudo está no controle do nosso Senhor. O segundo, imprevisibilidade. No versículo 7 que nós acabamos de ler, diz assim: visto que ninguém sabe o que vai acontecer, nem quando. Eu coloquei entre aspas um nem, porque pulei um pouco do versículo. Com essas palavras de incerteza sobre o futuro, devemos apenas confiar na soberania de Deus. Deus está no controle da sua vida. Deus está no comando da sua casa. Deus está no comando daquele que você às vezes não consegue atingir, um filho que está afastado do Evangelho. Deus está no controle. Possamos confiar nele, colocar a nossa confiança no Senhor. Amém? O autor está retomando o tempo do capítulo 11, do capítulo anterior, do capítulo 7, onde diz: quando os dias, versículo 14, quando os dias forem bons, o que você deve fazer? Se as coisas estão acontecendo tudo certo, sabe quando a vida vai encaixando? Você vai encontrando a pessoa certa, você conclui um curso que você queria, passa num concurso, tudo está indo para alegria. O que você faz? Glorifica a Deus, adora, se alegra, regozija, tenha prazer. Deus criou o prazer, Deus criou as coisas boas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vimos isso em outras doutrinas anteriores. Amém? Então, o que nós devemos fazer? Quando as coisas forem ruins, não está muito bem, bati o carro. Não é uma satisfação, é? Mas aí você tem que lembrar, bati o carro, mas estou bem. Irmão Washington deu testemunho aqui na terça-feira, agora, 2 dias atrás. Quase 1 hora antes de vir para o culto, o carro dele pegou fogo. Mas mesmo assim, ele conseguiu resolver, parou no meio da rua, resolveu, e ainda falou assim: eu lembrei de uma oração que eu fiz para o Senhor abençoar o meu dia, me livrar. Na hora da tribulação, se você lembrar de uma oração que você fez de manhã, você não entregou sua vida na mão do Senhor?
Então o que aconteceu foi permissão de quem? De Deus. E se Deus permitiu, e Deus protegeu a vida dele, da filha, tem que estar sensível ao Espírito Santo para compreender quando as coisas ruins acontecem. Não está falando para você amaldiçoar. Não está falando para você alegrar e pular, não. Está falando para você considerar, analisar, pensar, refletir. Deu errado? Deu tudo errado, pastor. Por que deu errado? Alguma coisa foi. Então analisa o que aconteceu. Pega a lição daquilo que aconteceu, para que não venha acontecer de novo, se for possível, evitar uma segunda vez. Amém? Deus faz tanto um dia quanto o outro, para evitar que um homem descubra o que vai acontecer no seu futuro. Então, 3, é o versículo 8 que acabamos de falar, a morte. Também já foi falado, são assuntos que já foram falados, né? O tempo, a imprevisibilidade, a morte. Ninguém sabe o dia da morte, mas a gente tem uma certeza que todos que nasceram vai morrer. A porta de entrada é o nascimento, mas a porta de saída é a morte. Chegará para todos. Amém? Agora vamos lá. 4º assunto que ele resume aqui também no capítulo 8, já está no versículo 9. Aqui as injustiças. Do versículo 9 até o 14, vão aparecer algumas injustiças. Salomão fez várias observações sobre as injustiças que estavam acontecendo. Versículo 9. Tudo isso vi quando apliquei meu coração. Então ele está observando. A toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para a sua desgraça. Para a desgraça sua, né? Então, olha só, domínio sobre outro homem. E às vezes esse domínio é ruim. Deus fez um sistema que é o sistema perfeito, para que Israel fosse comandada. Qual foi? Deus é o comandante. Deus é o rei. Deus é o Senhor. Deus fala e toda a nação faz. Era para ser assim, mas um dia eles falam para Samuel: Samuel, nós queremos um rei para comandar a gente. E Deus atendeu. Samuel ficou chateado. Senhor, estão me rejeitando. E o Senhor falou para eles: não, eles estão rejeitando para que eu não reine sobre eles. Eles não queriam que fosse Deus que reinasse sobre eles. Tudo bem. Aqui o texto está dizendo: há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro, para a desgraça sua. Muitos homens em cargo de liderança cometem miséria contra aquelas pessoas que estão abaixo dela. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser numa escola, um professor, isso pode ser na igreja, um pastor que usa a sua autoridade de maneira errada, de maneira pecaminosa. Não vou nem tecer comentários, mas os irmãos sabem o que acontece por aí afora. Então, esse domínio foi para desgraça. Versículo 10 a 14, 10 e 14, vai utilizar algumas palavras: desconcertante, ilusão ou vaidade. Olha só o versículo 10, estou pulando 9. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. Você já foi em sepultamento de uma pessoa que você sabe que é bandido? Tem gente que vai no sepultamento dele, sim ou não? Sim. E às vezes,
quando você ouve, se você não conhece, você nem sabe que aquela pessoa é um criminoso. Porque tem parente, tem a esposa, tem os filhos, e tem muita gente que vai lá para despedir e faz um velório bonito. Eu estava, numa das coisas que eu estava lendo, assistindo, eu vi uma pessoa falar sobre Fidel Castro. Em 1959, ele assumiu a liderança de Cuba. E foi líder até 2008. Quantas pessoas morreram? Ele era o primeiro no comando, o seu irmão, que hoje é o presidente de Cuba, era o segundo, e o terceiro era o Che Guevara. Um tanto de gente que foi assassinada por essa turma, a mando dessas pessoas. É difícil, né? Aqui está dizendo, eis que havia quem fosse a sua sepultura. Ele morreu em 2019, eu acho. Aos 90 anos de idade. Tem um versículo aqui que fala sobre isso, nós vamos voltar a esse assunto. Às vezes, o justo morre rápido, morre cedo, acontece coisa ruim, e o ímpio não morre. Irmãos, até alguns países, inteligências de fora, de outros países, tentaram matar Fidel Castro, e não conseguiram êxito. Porque eles estavam tentando matar para fazer de conta que não foi eles que mataram, né? Então ele morreu de doença aos 90 anos de idade, parecendo aparentemente, se você pesquisar na internet, vão dizer que ele é um líder. Então você tem que ter cuidado, né? Então às vezes o justo é aquele que morre. Ou você acha que não morreu nenhum crente lá? Nenhum missionário? Quantos missionários não morreram lá nesse sistema ditatorial da Cuba, de Nicarágua, alguns outros países que estão morrendo, e o seu líder continua exercendo autoridade. Esse é um tema de outro versículo. Acabei trazendo para esse versículo aqui. Mas o que ele está dizendo aqui é, os que fazem bem e saem do lugar santo, está nesse versículo mesmo, foram esquecidos na cidade. Ninguém foi no seu sepultamento. Irmãos, me fez lembrar agora, na convenção, quem estava na convenção, o pastor Samuel, o bispo Samuel, falando sobre a morte do pastor Lupércio, que ele estava querendo botar no lugar, com medo de não caber na igreja, o tanto de gente que viria do campo e encher a igreja. Irmãos, ele disse que foi vergonhoso. Tinha mais viatura da polícia, mais gente fazendo cortejo, só o cortejo fúnebre, do que pessoas amigas que foram abençoadas pelo pastor que fosse ao cemitério. Às vezes o justo, que entra no lugar santo e sai do lugar santo, é esquecido pelos homens. Mas Deus não esquece você. Não se preocupa com o seu sepultamento, irmão, sabe por quê? Porque no dia do sepultamento, pouco importa, eu não estou lá. Eu já fui, eu já cheguei, eu já venci, eu já estou na glória do Senhor. Mas acontece, do sepultamento do infiel, do sepultamento do injusto, se pompa. O do Fidel Castro foi um sepultamento de Estado, funeral de Estado, todas as honras, aquela coisa. Que pela história, pelo povo de Cuba, quando você conversa com alguém, ou ouve alguém de lá, que fugiu de lá falar das dificuldades que eles têm por causa de um regime ditatorial, mas ele morreu na sua riqueza, na sua opulência. Como é que vai ficar isso, né? O versículo 14 diz assim:
ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Lá no final do 10 fala, tudo isso é vaidade. O que é vaidade? Tanto um sepultamento de luxo, quanto alguém ser esquecido. Isso é vaidade. Eu quero o meu nome na parede. Eu quero o meu nome, a minha palma da mão, lá naquela, não sei o que da fama, lá na calçada da fama. Eu quero. Isso tudo é vaidade. Versículo 14. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justo a quem sucede segundo as obras dos ímpios. O justo faz tudo certo e está sendo injustiçado. E há ímpio que sucede segundo as obras do justo. Digo que também isso é vaidade. Ser reconhecido porque você é bonzinho. Ou ser esquecido apesar de ser bonzinho. Ser injustiçado apesar de ser correto. Isso é vaidade. A nossa vida aqui, seja passando tribulação, seja passando dificuldade, seja enfrentando enfermidade, seja do que for, é para a glória de Deus. Se eu viver uma vida completa aqui, for rico, ter 200 anos, não, 2000 anos, né? Que está escrito no texto anterior, né? Ter 2000 anos, ter dinheiro, prata, riqueza, não faltar nada, e não tiver Deus, era melhor ter sido abortado, diz a Bíblia. Não teve sentido a minha vida. O sentido da vida é temer a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Injustiças. Essa é uma injustiça que a gente vê acontecer. O justo sendo tratado como ímpio. O ímpio sendo tratado como justo. O autor demonstra perplexidade por essa falta de justiça. E até a gente olha para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor não, né? Tem um amigo meu que fala assim, rapaz, alguns dizem, a Bíblia diz, né? A Bíblia, agora, a justiça tarda, mas não falha. Essa frase, a justiça pode até atrasar, mas ela não falha. A única justiça que não falha, irmão, é a justiça de Deus. A justiça do homem, às vezes ela tarda e falha e é injusta. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Ele fica perplexo, porque ele vê que a vida do ímpio e do justo está invertida. Um está colhendo benefício, colhendo longevidade, colhendo família ao redor da mesa, colhendo, e às vezes o justo não está tendo isso. Às vezes está tendo dificuldades. Falta de punição por perverso leva à prática ainda de mais coisas erradas. Quando tem injustiça, continua tendo injustiça. Amém? Ainda cabe mais alguma coisa? Vou só terminar de ler. Versículo 12 e 13. Acende uma chama de esperança. O autor, ele faz uma diferença entre o justo e o ímpio. Ele expressa uma certeza. Versículo 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, que não tem fim a sua maldade. Aqui é mais ou menos isso. Os dias se lhe prolonguem. Está com longevidade. Está morrendo cheio de anos. Eu sei,
com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. O segredo para não ser esquecido de Deus, o segredo que, embora você possa enfrentar dificuldade, o justo pode morrer cedo, pode sofrer por causa do ímpio. Sim ou não? Acontece. Mas mesmo assim, a gente possa se manter diante de Deus. Uma hora Deus vai inverter a balança. Uma hora Deus vai fazer justiça. Ele não fala, eu acho, eu sei, eu tenho certeza, é pela fé. Deus vai inverter. O ímpio está sendo sepultado como santo, o santo está sendo esquecido, às vezes não tem nem lugar de sepultura, mas Deus vai fazer a diferença. Os anjos do Senhor vão recolher o trigo para o local correto, para o paraíso, e aquilo que é palha, que é o ímpio, ele vai jogar na fornalha, para que possa pegar fogo. Um vai receber a presença de Deus, o outro a separação eterna de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Refrigério. Haverá um dia em que Deus vai reverter o mal em bênção. Vale a pena temer a Deus e confiar na sua justiça. Mesmo sem dizer quando isso vai acontecer, o autor afirma, mas as coisas não irão bem para o ímpio. A certeza que ele tem que as coisas vão ser boas para quem teme a Deus, ele diz que não vão ser boas o final para o ímpio. Porque tem o inferno e tem o céu, tem a salvação e tem a condenação. Ainda que pareça que a justiça não está acontecendo aqui. Irmão, se a gente for lá para Hebreus, capítulo 11, o que aconteceu com os fiéis? Sofreram ou foram ganhar parabéns porque era crente? Morreram, sofreram injustiça, foram jogados dentro de cova de leão, foram jogados dentro da fornalha de fogo. Deus livrou esses, mas teve muitos que morreram sem ver a coisa acontecendo, morreram na esperança, morreram confiando em Deus, sabendo que Deus vai fazer justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E eles estão na galeria dos heróis da fé, homens que permaneceram fiéis a Deus, apesar das dificuldades que aconteceram. Malaquias 3, versículo 16 a 18. Os varões podem vir aqui para cantar, enquanto eu vou fazer só a leitura sem comentário. Olha só, esse versículo consegue encerrar o que eu estou tentando dizer, o que Eclesiastes disse. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito em um livro como memorial em sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles, os justos, serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Louvado seja o nome do Senhor.